Irmãos, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. A palavra que Deus revelou na noite desse dia está em Jeremias, capítulo 18. O título diz: O vaso do oleiro, a penitência do povo. Glória a Jesus. Serva de Deus contando o testemunho, irmãos, Deus trouxe esta palavra, o vaso do oleiro. A igreja ajuda na comunhão, nós vamos fazer a leitura ajudado por Deus e na guia do Espírito Santo. Amém. Amém. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro. Eis que ele estava fazendo uma obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, e se quebrou na mão dele, na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento que falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se a ela fizer o mal diante dos meus olhos, eita glória, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Glória a Jesus. Só até aqui, irmãos. Amém. 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 Glória a Jesus. Irmãos, eu estava vazio, sem nada, mas na comunhão da igreja o Senhor mostrou esta palavra. Porque, irmãos, o homem ele não conhece a necessidade da igreja e não conhece o coração de ninguém que está aqui. Mas Deus que mandou essa palavra, Ele conhece cada coração. Os vasos que estão aqui, glória a Jesus. E o único, irmãos, que tem a medida, que tem a fita métrica e que tem a balança sobre a igreja, é este que vai falar com a nossa alma nessa noite. Ele tem. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, o Senhor mandou Jeremias ir até lá, a casa do oleiro. E quando Jeremias foi, que olhou e viu, irmãos, porque Deus mandou ele ver. Porque tem situação que Deus fala conosco por parábola, ou mostra alguma situação para que nós possamos entender o que é Deus na nossa vida. Glória a Jesus. E assim, quando Jeremias viu tudo aquilo, o oleiro fazendo barro, quebrou e formou de novo, o Senhor falou: ó Jeremias, assim é vós, ó Israel, nas minhas mãos. Ou seja, se o Senhor quiser moldar de um jeito, Ele faz. Se o Senhor quiser fazer outro vaso, Ele faz.
O jeito que Deus quiser fazer, Ele faz. O poder está em Deus. Glória a Jesus. Alguém olha um vaso quebrado e fala assim: não tem mais jeito. Se o oleiro quiser restaurar e edificar, Ele faz. Então, não tem como nós olhar e julgar. Olhar um vaso quebrado, todo rebentado, e falar: ali não tem mais jeito. Porque o Senhor que manda essa palavra, Ele é oleiro. Glória ao nome do Senhor. E Ele consegue restaurar um vaso, consegue restaurar uma família, consegue restaurar uma cidade. O poder está em Deus. Querendo Deus operar, ninguém impedirá. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, o Senhor mandou essa palavra e diz assim, que se o Senhor mandar uma palavra e a uma cidade, a um reino, a uma casa, a uma alma, e esta se arrepender do mau caminho, se arrepender das más obras, de um coração maldoso, glória a Jesus, então o Senhor se arrepende daquilo que Ele iria fazer para puni-lo. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e nesta palavra o Senhor manda dizer assim, aleluia: se arrependa do teu mau caminho, se arrependa da maldade que está no teu coração e volta o teu coração a me servir. Aleluia, que eu vou me arrepender de apertar as minhas mãos sobre ti. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Hoje tem vários vasos aqui que estão, irmãos, só os cacos. Aleluia, sem força, sem ânimo, arrastado no pó da terra. Glória ao nome do Senhor. Deus manda te dizer: eu sou o olheiro, eu vou, aleluia, manobrar todas as coisas, vou modelar, eu vou, aleluia, restaurar esse vaso, eu vou edificar a tua vida espiritual, eu vou edificar a tua vida material, eu vou moldar você do jeito que eu quero, e vou mostrar para todos que eu sou o teu Deus e que a obra que eu estou fazendo na tua vida é eu que estou operando. Glória a Jesus. Aleluia. Então só confia. Aleluia. Se você não está entendendo nada, Deus está te quebrantando, Deus está te moldando, Deus está te purificando, Deus está te limpando. Aleluia. Mas por que tanta prova? Mas por que tanta situação difícil, tantas coisas, Senhor? É Deus te moldando, é Deus te mostrando que Ele faz você da forma que Ele quer, porque o Senhor quer um vaso puro, o Senhor quer um vaso de honra na presença dEle. Glória ao nome do Senhor. Então, se você não entendeu ainda o porquê do sofrimento, do aperto, aleluia, das coisas que estão te acontecendo, da enfermidade que te apresentou, glória ao nome do Senhor, da prova de fogo que você está passando, aleluia, porque quando o vaso está pronto, o Senhor coloca no fogo, aleluia, Jesus, aleluia, e no fogo o Senhor vai aquecendo ali, glória a Jesus, para secar o barro e forjar, aleluia, ficar firme, glória ao nome do Senhor. Você está entendendo essa palavra? Aleluia. Então, se você está se sentindo nessa situação, é o Senhor falando contigo nessa noite, é Deus mostrando que Deus permitiu de você entrar na forma, aleluia, para o Senhor modelar você de uma forma, aleluia. Você pode puxar o seu passado, você pode puxar uns tempos atrás, você pode puxar uns meses atrás, como que você estava, e você puxa agora na sua memória como é que você está hoje. Você está sentindo a minha glória? Você está sentindo a minha visitação? Você está sentindo Deus na tua vida? É porque eu estou em ti, eu estou te modelando, porque eu quero te usar como um vaso de honra na minha presença. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, o Senhor mandou que ele fosse lá e olhasse, e disse a ele, aleluia, aquela cidade, nação, reino que o Senhor determinar. Irmãos, nós vemos que quando o profeta chegou em Nínive, que anunciou a destruição, todos fizeram o quê? Se arrependeram, se vestiram de cinza, fizeram jejum, até os animais jejuou. Todo aquele povo entrou num jejum.
aleluia, no arrependimento, pedindo perdão. Irmãos, o que o Senhor quer com essa palavra? Será que tem algum coração maldoso aqui entre nós? Será que tem alguém, aleluia, maquinando mal para prejudicar a vida de alguém, a história de alguém? Será que tem alguém, aleluia, com mau caráter, aleluia, tentando prejudicar, aleluia, mexendo em alguma situação, ou até mesmo na obra de Deus? Será que tem alguém nessa situação? Aleluia, porque o Senhor está mandando avisar. Aleluia, o Senhor veio com essa palavra para anunciar para a igreja. Aleluia, se arrependa do teu mau caminho, se arrependa do mal que você está arquitetando, se arrependa do mal que está no teu coração por esta palavra, porque se você não se arrepender, Deus vai te quebrantar todinho. Glória a Jesus, Deus vai moer você, glória ao nome do Senhor, como o oleiro fez, quebrou o vaso, glória a Jesus, e depois vai te restaurar todinho. Aleluia. O que você prefere? Eu prefiro me arrepender. Eu prefiro parar por aqui. Eu prefiro entrar na consagração, no jejum, em oração, pedir perdão. Senhor, me perdoa, porque eu não quero ser espremido dessa forma. Mas te diz o Senhor, se você não dá crédito a essa palavra, é a última chance tua. Eu vou te pôr na prensa. Eu vou te quebrar todinha, eu vou te quebrar todinho, e você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Ali o seu coração vai ser transformado. Se você não deixar a palavra de Deus entrar no teu coração e te moldar, o Senhor vai entrar com os recursos dele e vai te moldar de uma forma que vai ser doído, de uma forma que vai ter o ai, que vai ter choros, glória ao nome do Senhor, mas vai valer a pena. Aleluia, vai ser um vaso restaurado, um vaso novo, vai ser um vaso cheio de virtude. Aleluia, mas você pode escolher por esta palavra. Você quer entrar na prensa? Você quer entrar no molde do Senhor no amor? Ou você quer entrar na dor? Deus sabe com quem fala, e Deus sabe quem que está precisando abaixar um pouquinho. Deus sabe quem está precisando dar uns 2 passos para trás. Deus sabe com quem fala. Se você não dá ouvido a esta palavra, Deus vai te colocar na cama da lamentação. Aleluia. Mas que palavra, Senhor, meu Deus. Irmãos, eu não posso escolher. É a palavra que o Senhor mandou pregar. Na verdade, o Senhor mandou ler, e agora o Senhor está tomando a exortação para falar com a alma, com o coração. Sabe por quê, irmãos? Quem vê cara, não vê coração. Às vezes é uma vozinha mansa, delicada, aleluia, mas o coração cheio de maldade, cheio de ódio, cheio de desejos, aleluia, perversos. Mas Deus, por essa palavra, vai purificar essa igreja. Vocês acreditam? Aleluia, tem vasos aqui de honra, tem? Aleluia, tem vasos para a honra de Deus, mas tem alguns que precisam entrar nesta palavra, precisa aceitar esta palavra, porque o Senhor não quer perder você para o inferno. Deus não quer perder você, aleluia, aleluia, por intento do inferno. Deus quer te salvar e te restaurar. E se você dá crédito a esta palavra, não ao pregador, aleluia, não importa quem está pregando, dá crédito à palavra. Muitos queriam outra palavra aqui, irmãos. Muitos queriam ouvir outra palavra. Mas essa palavra, ela é de salvação, é de restauração. Essa palavra é para evitar um grande aperto na vida de alguém, se der ouvido essa palavra. Mas se não der ouvido, vai para a prensa, aleluia, e vai para o fogo. E o fogo vai aquecer 7 vezes mais, aleluia. Está ruim assim? Pode ficar pior. Se a tua vida está ruim agora, você imagine se você entrar na prensa. Você ainda não entrou na prensa, não. O Senhor está te alertando por essa palavra. Tira a tua mão, para, dá 2 passos atrás, respira, aleluia, coloca a tua cara no pó da terra, pede perdão, se humilha diante de Deus, porque o Senhor veio com essa palavra para passar sobre a igreja uma régua.
Aleluia. Nós não temos régua para passar, para medir, nós não temos. Mas a palavra tem. Você acredita que Deus hoje vai passar régua nessa igreja? Quem tiver muito para cima, quem tiver na maldade, quem tiver arquitetando algum mal, quem tiver, aleluia, planejando, aleluia, destruir uma família, uma casa, destruir um casamento, destruir, aleluia, a vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, vai pagar um preço alto. Aleluia. Deus veio por esta palavra. Se arrependa e volte atrás, que ainda está em tempo. Se não voltar atrás, o Senhor já te falou o que vai fazer. Aleluia. Está nas mãos de Deus e na tua escolha, na tua decisão. Glória a Jesus. Mas aqueles que estão em caminhos tortos, aleluia, glória ao nome do Senhor, e se arrepender do teu mau caminho, o Senhor vai fazer uma grande obra, vai exaltar a tua cabeça, vai mostrar para o inferno que Ele te ama, aleluia. E aqueles a qual o Senhor determinou uma obra, uma exaltação, um plano bom na vossa vida, e você está desviando, aleluia, não está dando valor, aí o Senhor diz, como falou aqui na palavra, também vou me arrepender do bem que eu ia te fazer. Glória a Jesus. É a palavra, irmãos, que foi lida. Não tem como eu desviar e pregar Salmo 23, que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar, ou que Deuteronômio 28, que o Senhor vai abençoar a tua entrada e a tua saída. Isso nós já carrega sobre a nossa cabeça. Nós não precisamos de uma palavra agora de benção, porque se precisasse Deus iria mandar. Mas o que Deus mandou foi uma palavra de correção, porque Deus quer corrigir para salvar. Então, se tem alguém, irmãos, neste caminho e não está dando valor, aleluia, não está ouvindo a palavra, não está dando crédito à voz de Deus, irmãos, vai ser triste o caminho, vai ser triste. Mas se você der crédito a esta palavra, muitas coisas o Senhor vai mudar e transformar na tua história, porque o Senhor é o vaso do oleiro, o Senhor é o oleiro que vai moldar o vaso. Glória ao nome do Senhor, como estava na mão do oleiro. O Senhor vai moldar, o Senhor vai trabalhar, o Senhor vai transformar, e o nome de Deus vai ser glorificado. Quando a serva de Deus cantava a transformação, eu bebia e fazia, glória a Jesus, Deus transformou, aleluia, o nome do Senhor. Mas essa palavra, ela veio, glória a Jesus, para quebrantar os corações, para colocar a igreja no arrependimento. Mas é tanta pouca coisa que eu cometi, que eu fiz, que eu errei, é um pensamento, nada demais. O Senhor manda te dizer, se arrependa até do pensamento, aleluia, porque o Senhor está vindo aí, aleluia, para fazer obra na vossa vida, igreja, aleluia. É tempo de o Senhor operar um avivamento, uma obra, aleluia, na vossa vida. Então, irmãos, se você não der glória, eu vou continuar pregando. Se você der glória, eu vou continuar pregando, aleluia. Mas o que eu vou pregar aqui é o que o Senhor colocou no meu coração, aleluia. Se fosse palavra de bênção, estava cheio de glória, todo mundo glorificando. Mas palavra de correção, é da carne que esse pregador está pregando, é da carne, então não dá valor para essa palavra. É da carne que o pregador está pregando. Você vai ver o que Deus vai fazer na vossa vida quando o Senhor estiver transformando o teu ser, o vaso. Você vai entender essa palavra, você vai lembrar o vaso na mão do oleiro, você vai lembrar dessa palavra. Você pode balançar a cabeça, você pode fingir que não está escutando, você pode abaixar o som do teu microfone, do seu telefone, você pode fugir dessa palavra, mas essa palavra, ela vai ter um encontro contigo, porque o Senhor te escolheu para uma obra de salvação e não para uma obra de ficar aí, aleluia, esbanjando, mostrando alguma coisa. É para a obra de salvação, aleluia, Jesus. Então, igreja, o que o Senhor requer de nós é simples,
Ah, mas eu vim buscar uma palavra para mim fazer uma viagem. É simples. Como é que está o teu coração? Como é que está você diante desta palavra? Ah, Senhor, eu estou correto, não tem nada me acusando. Então vai, o Senhor é contigo. Não já está tudo certo? Você precisa só de uma coisa. Vai. Ah, mas eu vim buscar aqui porque o médico falou que é morte. Como é que você está? Está preparada para morrer? Está preparada para o Senhor te recolher? A palavra é essa, não tem como mudar. E esta palavra é a resposta para toda a nossa vida. Em tudo na nossa vida a resposta está nesta palavra. Se nós se moldar, se nós colocar diante de Deus com um puro e sincero coração, terás a benção, terás a promessa, terás a providência de Deus. Glória a Jesus. Então a palavra é essa, não tem como eu mudar e ir para outro caminho. Aleluia. Irmãos, o que o Senhor está fazendo hoje é de uma forma que vai colocar nós numa estatura perfeita. Eu dou ouvido a essa palavra. Eu sou o primeiro a comer. O Senhor já está me limpando. Onde eu preciso acertar, eu tenho que acertar. Porque senão, a palavra é para mim também. Por isso que os pregadores não podem escolher a palavra e sentenciar alguém, ou jogar a palavra para alguém. Porque o primeiro que come é o pregador. Não tem como nós escolher palavra aqui. Nós temos que pregar o que o Espírito Santo revela e manda anunciar. Aleluia. Mas tem muitos que estão desacreditando dos pregadores. Tem muitos que acham e se fazem de juízes na obra. E tem até uma fita métrica. E fica medindo dom. Ah, mas Deus me revelou tal palavra. Essa palavra aí não foi revelação de Deus. E por que Deus está falando e entrando nesse assunto? Será que Deus não entrou no sentimento, na divisão da tua alma e dos segredos do teu coração maldoso? E está falando contigo o que você está pensando? Porque quando Jesus, aleluia, apareceu diante daqueles fariseus e falou: os teus pecados estão perdoados. Aqueles homens não falaram, mas no coração deles estavam: quem é este que até pecado perdoa? Como assim? O Senhor Jesus falou: por que vocês estão aí? Aleluia, pensando no teu coração. Aleluia. E repreendeu eles e mostrou: mas para vocês saberem que eu sou filho de Deus, levanta e anda. Aleluia. O paralítico levantou e andou. Então no nosso meio tem incrédulos, tem fariseu, tem pessoas que se acham que tem a fita métrica e fica medindo o dom. E fica orando depois com oração de macumbeiro, que vai sair, que Deus vai tirar nada. Se foi Deus que colocou, Deus vai sustentar até o fim. Quem vai sair é o diabo dessa sala e da vossa vida. Aleluia, Jesus. O que Deus tiver de fazer, Deus vai fazer. Não adianta ficar com rodinha e ficar orando ao contrário. Deus vai fazer obras, milagre. Quem se levantar contra a obra de Deus vai pagar um preço caro. Aleluia. Rei da glória. Quanto tempo que a obra vem sofrendo. Aleluia. E tem esses fariseus que não tem nada de Deus e fica aí só acusando, só jogando um contra o outro. Mas Deus vai limpar. É que o trigo tem que ser separado do joio no tempo certo. O trigo tem que ser separado no tempo certo. Não vai ser agora não. Aguenta a mão. Viu, trigo? Ô trigo, eu te amo, aguenta a mão aí. Aleluia. Você é trigo na minha presença. Mas o joio judia muito. Fica pesando. Judia muito de mim, Senhor. É o joio. Está te preparando. Aleluia. Está te purificando, te deixando mais forte. Aleluia. Olha o tanto de visão, de revelação, de oração. Olha o tanto de obra.
O joio não tem o que apresentar. Não tem. Pergunta para o joio. O que Deus fez? Não fez nada. Fez nada. As obras são más, não quer nem falar o que faz. Porque as obras são das trevas. E as trevas não se colocam na luz para não mostrar o seu mau caminho. Glória a Jesus. E está no nosso meio. Tá? Não tem problema. Não se entristece. Não desista. Vai avante. Olha, irmãos, o rumo que Deus tomou a palavra. A gente sofre, irmãos, por causa do joio. A gente sofre por causa dos fariseus. Os falsos crentes. Eles não fazem nada para beneficiar, mas é só para atrapalhar. É só para atrapalhar a obra. Glória a Jesus. Aleluia. Mas Deus está moldando. Deus está purificando. Enquanto, irmãos, nós passamos por tristeza, por provação, um faz isso, outro faz aquilo, o Senhor está moldando nós. O Senhor está fortificando nós. Quando pensa que vai derrubar, que vai matar, o Senhor levanta nós, levanta a nossa cabeça, dá força. Mas olha, por essa palavra, descansa no Senhor. Você é trigo. Irmãos, só de nós ouvir do Senhor que nós é trigo na presença de Deus, já é tudo na nossa vida. Porque, irmãos, se nós ouvir que nós é joio, irmãos, dá uma tristeza. Irmãos, dá uma tristeza. Mas olha, observa bem as tuas obras. Faz um check-up e veja bem como é que você está diante de Deus. Veja quais são as suas intenções, as suas atitudes. O que você faz na obra de Deus e para que você faz? É para aparecer? O que você faz na obra? Você quer que alguém veja? Não, Senhor, eu faço porque eu tenho prazer, eu tenho amor de estar fazendo, e de estar orando, de estar profetizando. Eu tenho prazer, Senhor. Continua. Mas se você perceber que esse sentimento está tomando o teu coração, o Senhor já tinha falado lá atrás. Dá 2 passos atrás, volta e começa de novo, na calma. Aleluia, vai com calma. Glória a Jesus. Deus vai te exaltar. Deus vai te justificar. Mas você não precisa fazer nada. Não é com as tuas mãos, não é com as tuas forças. Descansa. Porque quem vai te justificar é Deus. Quem vai fazer algo sobre a tua vida é Deus. Não precisa você falar, fazer, gesticular. Não precisa nada disso. Não precisa se vitimizar, chamar 1, 2, se fazer de vítima, colocar o outro como um monstro. Irmãos, isso é artimanha de Satanás. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Se você der ouvido essa palavra, Satanás não vai te enganar. Aonde já se viu? Se alguém te fez algo, vai nessa pessoa. Se o teu esposo te fez algo, vai no teu esposo. Se a tua esposa te fez algo, vai na tua esposa. Se é o teu filho, vai no teu filho. Se é o teu irmão, vai no teu irmão. Mas que atitude é essa? Fez, aí vai lá, pega até o print do zap. Olha lá, olha o que fez comigo. Olha o que falou. Olha como que ele fez. Olha como que ela fez. Você está fazendo isso, irmão? Olha aí, ó. Me tratou assim. Junta 1, 2, 3 e começa. Isso é artimanha de Satanás. Nunca foi de atitude de crente e nem de convertido. Mas Deus, por essa palavra, vai limpar a igreja. Hoje o Senhor está libertando muitos por esta palavra.
Vai ter atitude de convertido e não de convencido, para ficar levando o nome para matar, para defamar, para degredir a imagem de uma família. Muitos vão ser limpos por essa palavra. Vai acabar com esse negócio. Aleluia, Jesus. Deus vai. Sabe por que Deus está mandando essa palavra, irmãos? Porque Deus quer encher nós do que é do céu. Não adianta, irmãos, colocar as coisas do céu num vaso todo sujo, cheio de lama, cheio de coisa suja, imunda, que o adversário jogou. Não tem como. Primeiro o Senhor limpa o vaso, o Senhor purifica. Se for preciso quebrantar, quebranta. O Senhor já falou. Se for preciso o Senhor dar uma moída, não tem problema não. Isso aí é a escolha da igreja. Cada um escolhe. Quando o Senhor começou a cercar meus caminhos, irmãos, que eu percebi, eu falei, opa, deixa eu já ir para a igreja. Deixa eu já chegar mais com o Senhor. E ainda assim eu fui parar numa cama, no leito do hospital, com um pé que rompeu o tendão. Eu não ia andar 100%, eu ia andar mancando. Mas o Senhor foi tão bom que nem dor eu não senti. Sabe o que Deus fez? Quando eu estava no leito da cama do hospital, o coração quebrantado, Senhor, me perdoa. O choro descia, chorava igual criança. Me perdoa disso, me perdoa, Senhor. Eu estou todo errado, me perdoa, me perdoa. Quando eu saí do hospital, saí liberto. Não bebia mais, não queria mais falar do jeito que eu falava, não queria mais andar onde eu andava e queria ir para a igreja. Glória a Jesus. O que você prefere, irmã? Ô irmão, o que você prefere na tua vida? Você quer uma moída? Você quer um apertinho? Ou você quer que o Senhor faça conforme ali na obra do amor? Como que você quer? Glória a Jesus. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Isso não é para todos, não. Ah, mas o Senhor vai obrigar a se transformar, vai obrigar a se converter? Isso não é para todos, não. Isso é para os escolhidos. Irmãos, por misericórdia de Deus, o Senhor me escolheu para uma obra. Por isso que o Senhor fechou, cercou os meus caminhos, porque o adversário ia me matar. E eu estou aqui para a honra e glória de Deus. Não é para o meu nome, não. Eu digo isso com toda a humildade do meu coração, para que vocês possam entender o que Deus quer fazer por esta palavra. Tem muitos, irmãos, que o Senhor deixa, mas tem muitos que é escolhido para uma obra de salvação. Então, se você está percebendo que você está sendo cercado, se essa palavra está tocando no teu ser, ainda que você não está querendo aceitar a palavra, está doendo, ai que palavra dura, eu não queria ouvir essa palavra. É essa palavra que o Senhor te mandou. E se você quiser beber dessa água, bebe aí na comunhão. Essa palavra vai purificar o teu ser. Essa palavra vai transformar o teu sangue. Essa palavra vai transformar o que for preciso transformar. Aleluia. Então beba, porque o Senhor está te dando um remédio nessa noite, que vai curar a tua enfermidade espiritual e material. Glória a Jesus por essa palavra. Então, irmãos, come e beba. Sabe por quê? O que Deus vai fazer na vossa vida após essa palavra vai ficar marcado na vossa vida. Você vai lembrar. Aleluia. Leva essa palavra. Aquele que não tem mais jeito, aquele que está condenado, caiu. Falar rasgado logo, irmãos. Pecou. Já era. Pecou. Que é o que os Santo é o Senhor, me cubra com teu sangue, Senhor. Aleluia. Irmãos, os morcegos, tem morcego no nosso meio que só suga o sangue. Aleluia. Os morcegão, eles gostam de falar, pecou, caiu, acabou. Esses morcegos,
está no nosso meio, o Senhor vai limpar. Deus vai mostrar que é Deus quando quer transformar o vaso, que quer restaurar. Deus vai restaurar o que aquele escondedor não tem mais jeito, caiu, pecou, acabou. O Senhor vai restaurar. Você está entendendo essa palavra? Leve essa palavra e anuncia. Deus vai transformar. Para mim não está perdido não. Pode estar perdido para esses aí que se faz de juízes. Esses daí que fica julgando, para eles está condenado, acabou. Mas para Deus que manda essa palavra aqui, ao vaso do oleiro, aleluia. Esse Deus que manda essa palavra vai restaurar um vaso. Por esses dias, alguém vai voltar a congregar. Alguém vai voltar a cantar. Alguém vai voltar a orar. Alguém vai ser transformado por esta palavra. Alguém vai ser resgatado por esta palavra. E olha, você vai ver muitas críticas. Você vai ouvir, vai ver gesto, gente gesticulando, fazendo, balançando a cabeça, olhando dos pés à cabeça. Você vai ver esse espírito manifestar, você vai ver. Mas continua firme. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? É tempo de resgate. É tempo de buscar o que se havia perdido. Jesus Cristo veio para buscar aquele que se havia perdido. Jesus Cristo veio trazer a salvação. Jesus Cristo veio habitar no meio dos pecadores para transformar e convencer do pecado e transformar e restaurar. Glória a Jesus. Quantos irmãos que falta de entendimento, falta de conhecer a Sagrada Escritura, escorregou, não teve força de voltar. Deus vai restaurar, vai dar força, vai edificar, vai colocar diante da igreja para dar glória para o Senhor. Deus vai fazer. Tem muitas mães chorando. Presta atenção, igreja. Tem muitas mães chorando. Tem. Existe uma parábola que o Senhor Jesus fez sobre o filho pródigo. Por que o Senhor Jesus fez essa parábola? Por quê? Para todos nós entender e compreender o que é Deus. O que é o Senhor Jesus. O que é o amor. O que é o perdão. E o que é a salvação e a vida eterna. Glória a Jesus. O filho pródigo foi, levou o seu dinheiro, levou lá a sua parte e gastou tudo com as meretrizes, na farra, na bagunça. Não estava nem pensando no pai nem nada, estava lá farreando. Glória a Jesus. Gastou tudo. Caiu na sujeira, se lambuzou todinho, acabou, não tem mais jeito. Ele desejou comer as bolotas dos porcos, de tão ruim que estava a situação dele. E quando ele lembrou da onde que ele veio, quando ele lembrou quem era o pai dele, ele desejou voltar. Aleluia. Presta atenção nessa palavra. Eu não tenho pressa para pregar e nem para terminar culto, não. Quem sentir pode sair, depois escuta a palavra no YouTube, não tem problema não. Eu vou pregar o que Deus está colocando no meu coração. O Senhor quer salvar. Deus não está preocupado com crítica, com quem vai criticar. Deus não quer nem saber. O Senhor Jesus pregava diante dos fariseus, que era crítico, e criticava qualquer coisa que o Senhor Jesus fazia. E nós temos que pregar o que Deus coloca no nosso coração, não é assim? Aleluia, estou errado? Estou certo, não estou? O Senhor que está pregando aqui, não é? Então Deus manda te anunciar. O filho pródigo, que foi, se lambuzou no pecado. Aleluia, é no pecado mesmo. Que fala, pecou, acabou, e condenam. Quem é você? O juiz.
Aleluia! Só existe um juiz. E este juiz está falando com a igreja por esta palavra. Voltou. O pai, quando viu, saiu correndo. Glória a Jesus. Ainda que idoso, com dificuldade, correu. Aleluia, Jesus. E deu um abraço gostoso naquele filho. Recebeu. Aleluia, perdoou. Colocou um anel, umas vestes novas. Fez uma festa. Aleluia, cordeiro. Glória ao nome do Senhor. O que é isso? Aleluia, o dono da festa, o dono da obra, o dono da fazenda, o dono e o pai que fez isso. Isso é o Senhor Jesus falando. Não era um homem comum falando, não. Cristo Jesus lançou essa parábola do filho pródigo para que todos nós entendamos sobre aqueles que vai, aleluia, cai, se lambuza e aos nossos olhos não tem mais jeito. É a mesma linhagem, irmãos. O vaso quebrado, o Senhor restaurou. Não está saindo da linhagem, não. Vem na comunhão, porque você vai ver o que Deus vai fazer nessa igreja. Se você não tem necessidade dessa palavra, não tem problema, não. Mas o que Deus vai fazer, vai edificar muitas casas, muitos lares, muitos vão voltar a congregar, muitos vasos quebrados o Senhor vai restaurar, muitas casas que estão destruídas, Deus vai restaurar pelo poder desta palavra. Aleluia, glória a Jesus. E o Senhor, aleluia, abraçou, veio outro filho, o outro indignado. Aleluia. Ele foi, gastou tudo, e o Senhor faz isso com ele? Você está vendo o que vai acontecer na história de alguém aqui que está ouvindo essa palavra? Ou de alguém que você está orando e buscando, intercedendo, pedindo, implorando para o Senhor ir lá resgatar? Deus vai restaurar, mas se prepara para esse irmão que falou isso aqui, ó. Você agora faz isso, essa festa, a este que foi lá, se lambuzou no pecado, gastou tudo a herança. Ele foi, meu filho. Você não saiu daqui, você sempre esteve aqui, tudo que é meu é teu. Aleluia. Não precisou, não precisa, você já tem tudo. Este aqui, ele morreu, e agora ele voltou. Aleluia, se ressuscitou. Deus trouxe de volta. É motivo de nós se alegrar, festejar. É motivo de nós comemorar, sim. Mas o que acontece? Muitos, de vez de comemorar pela vitória, pela vida, pela restauração, fica de bico. Fica fazendo cara feia, fica julgando, fica falando, vai no zap. Vai para lá, você viu quem está congregando agora? Você viu quem voltou? Se lambuzou no pecado, agora está aí. É o que mais tem. É o que mais tem, infelizmente. Mas não vai acabar, não, a história de ninguém por causa disso. O que Deus tem de fazer, Deus vai fazer. O que Deus tem de operar na vossa vida, Deus vai operar. Esses que fazem desse jeito, não sabem nem o valor que tem uma alma. Eles não sabem nem o valor da alma deles, por isso que eles fazem e acontece. Eles não estão nem aí nem para a própria vida. Por isso que julga, por isso que aponta, por isso que condena, por isso que pega passagem bíblica para se usar de condenação, sendo que tem um contexto, sendo que tem todo um julgamento, sendo que tem toda uma medida que só Deus pode medir. Nós não temos medida, nós não temos sabedoria o suficiente para julgar ninguém. Mas Deus tem, a palavra tem. Quando a palavra vem, que nós não sabemos, que nem eu não sei da história de ninguém aqui, eu posso pregar com ousadia, eu posso pregar com autoridade, eu posso pregar com liberdade. Não sei quem é que está precisando de uma restauração, de um resgate, não sei do coração de ninguém, eu não sei da história de ninguém aqui. Por isso que eu falo, irmãs,
irmãos, não vem contar prova para mim, nada que está passando, e nem um processo, nada, porque eu gosto de pregar sem saber de nada da vida de ninguém. Porque quando o Senhor toma a nossa boca para anunciar aqui, não tem acusação de Satanás, não tem acusação nem apontar de Deus dizendo, está pregando porque sabe da história, está pregando por... Não estou vendo ninguém aqui, ó. Estou pregando diante de um aparelho, não estou vendo ninguém, não estou vendo nada, e o que o Senhor coloca no meu coração para anunciar para essa igreja, eu vou anunciar, e o que o Senhor tiver de fazer na vossa vida, Deus vai fazer. Não é o homem. A palavra foi lida na comunhão, pela fé, acreditando que Deus revela ao homem, acreditando que Deus dá um dom ao homem. Aleluia! Irmãos, para encerrar, o horário já foi. Para encerrar, o Senhor fez a parábola do fariseu e o publicano. É tudo na mesma linhagem. Se trata de querer ser juiz ou querer ser melhor. Fariseu e publicano. Um orava, batia no peito e dizia: eu não sou como este, eu dou dízimo, eu faço, eu não sei o que, eu faço bem, eu sou certo, eu sou correto, eu não sou como este pecador. O outro, nem olhando ao céu, de tanto reconhecer que era um pecador, ele dizia: perdoa, sou um pecador, me perdoa, sou um pecador. E o Senhor Jesus falou: qual desses que o Senhor Deus se agradou da oração? Aí foi o publicano, porque o fariseu se achou demais, desprezou, e o publicano se humilhou. Igreja, vamos se humilhar na presença de Deus, vamos ser humildes, não vamos bater no peito e achar que é melhor que alguém. Se alguém está no erro, ora por esse alguém. Se alguém está fazendo errado, ora. Não se faça de juiz na vida de ninguém, porque você não sabe do coração de ninguém. Você não sabe quem está falando a verdade, quem está falando a mentira. Você não sabe. Às vezes pode chegar uma história distorcida nos teus ouvidos e você acreditar e estar julgando uma pessoa inocente. Então cuidado, cuidado. Tem muitas pessoas maldosas no nosso meio que se faz de crente e não são. Tá bom? Então guarda essa palavra. O Senhor Jesus nos ensinou. Esta palavra ela veio para demonstrar à igreja e nos ensinar que nós somos como um barro e um vaso na mão do oleiro, que é o nosso Deus. Da forma que Ele quiser moldar, fazer, se usar, deixa o Senhor fazer. Glória a Jesus. Tem diversidade de dons, e dons que se manifestam de várias formas. Pede o discernimento. Não julga sem saber. Não julga e não sai falando. Se você acha que não é Deus, fique em paz. O que é de Deus vai confirmar. O que é de Deus prospera. O que é do homem não se cumpre. O que é do homem não vai avante. O que o homem não tem força para levar a obra de Deus. Mas o Espírito Santo, aleluia, é poderoso em obras, em edificar, em restaurar, em justificar a igreja. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, tomem cuidado. Tomem cuidado. Tudo isso que o Senhor deu de anunciar, guarda no vosso coração. O Senhor deu de entrar em algumas parábolas, para todos nós entendermos o que é Deus, o que é o julgamento do homem e o que é o julgamento de Deus. Deus, Ele faz como Ele quer. E Deus, Ele sabe julgar. Ele sabe julgar uma causa correta. O homem não sabe, irmãos. Quantos casos que foi levado na mão de um homem e o homem julgou errado? Quantos foram mortos por um julgamento errôneo, por uma calúnia?
por algo que o levou, falou e mataram espiritualmente. Quantos se mataram por causa de calúnia, por causa de mentira? Quantos? Isso é muito sério. É muito sério. Igreja, desperta e acorda, porque os tempos são difíceis. O adversário está entrando, aleluia, nas casas, nos lares, na igreja. Tem cada casos aí que, irmãos, não dá nem para falar. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Vigia. Nós temos que ficar atentos e orar e vigiar. Glória a Jesus. Mas uma coisa é certa. Pega essa palavra. O que tiver errado, corrige. Glória ao nome do Senhor. O horário já foi. O que tiver errado, corrige. O que puder fazer para acertar, acerta. Coopera com a palavra. E você vai ver o que Deus vai fazer na vossa vida. Não precisa pregar benção, não. Se você for obediente e escutar a voz do Senhor por essa palavra, a benção já está sobre a vossa cabeça. Não precisa pregar que é Deuteronômio 28 sobre a tua vida, não. Precisa mais não. Isso aí já foi pregado, já foi remoído, já foi confirmado. Seja abençoada, seja abençoado. Só que tem coisas que está travado na tua vida. Tem situação que está travado. Por que está travado? Você não entendeu ainda? O mundo espiritual é real. O mundo espiritual, nós temos que tomar muito cuidado com as palavras. Nós temos que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. Nós temos que tomar muito cuidado com as autoridades, as legalidades que nós damos, legalidade para adversário, e quem que nós põe dentro de casa, e o que nós traz para dentro de casa. Nós temos que tomar muito cuidado, aonde que nós entramos, aonde que nós pisa. Nós temos que tomar muito cuidado, aleluia, com quem que nós se levanta, contra quem que nós se levanta. Toma muito cuidado. Às vezes você se levanta contra uma pessoa e você não sabe, mas essa pessoa tem uma promessa sobre a cabeça dela e você está só tentando embargar o que Deus já prometeu sobre a vida dessa pessoa. E aí você vai estar mexendo na palavra de Deus. E aí você vai ver o que você vai arrumar para a sua vida. Então toma muito cuidado quando você se erguer, se levantar contra alguém, se você se posicionar contra um ministério, contra um ungido de Deus, contra um pequenininho do Senhor, contra uma mulher de Deus. Toma muito cuidado. É melhor você até se levantar contra um macumbeiro, contra um feiticeiro, contra um traficante, contra um bandido. É melhor você se levantar contra um policial do que se levantar contra um ungido de Deus, contra uma ungida de Deus na terra. Toma cuidado. Toma cuidado. Essa palavra veio como um alerta na nossa vida. Cuida. Para que você não pegue prova com a mão e não se queima. Cuida. Aleluia. Deus está te dando um alerta. Porque tem muitos irmãos que a vida não vai para frente, não anda, não sai do lugar, fica. Não sabe por quê. Não sabe por quê. A palavra está bem clara. Está bem clara. Toma cuidado com os nomes que você leva, com o que você fala, calunia, mente, se faz de vítima, engana. Cuidado. Deus está vendo tudo. Cuidado. Irmãos, a palavra ela vai limpar, purificar, vai restaurar. Aleluia. Muitos irmãos que estão ouvindo essa palavra, às vezes pensam até assim: nossa, mas eu não precisava dessa palavra, preciso de outra. Fique em paz. Fica em paz. Deus sabe de tudo. O que você veio buscar está nessa palavra. Não está em outra. Não está em outra. Está nessa palavra. Depois você vai entender o porquê. Depois você vai entender o que Deus vai fazer na tua vida. Só guarda essa palavra. E outra,
Tem alguém aqui que pensa que essa palavra nem está falando com ela. Essa palavra, você vai usar essa palavra para falar com outra alma. Tudo que o Senhor está dando de falar aqui, você vai lembrar na hora e vai anunciar para essa alma. Tudo isso. Guarda aí. Você acha que não vai precisar. Essa palavra é a chave. Para onde você vai, é a chave. Aonde você vai entrar, é a chave. Para onde você vai anunciar, é a palavra de vida eterna, de salvação, de restauração. Os lares que você entrar vai ser edificado por esta palavra. Leva a chave da vitória e da libertação de uma família, de uma casa que precisa de salvação. Meu Deus, aleluia. É loucura, irmãos, é loucura, aleluia. Mas Deus está confirmando os vossos passos na terra. E você, por onde passar, vai se lembrar dessa palavra e da salvação que vai ser anunciado aos vasos quebrados. Muitos vasos estão quebrados, jogados pelo canto e condenados por Satanás. Mas Deus, por esta palavra, está edificando e enchendo os vasos que aqui estão para ir lá restaurar outros vasos. Você acredita nessa comunhão? Na visão dessa palavra, se acredita que o que o Senhor está fazendo aqui, aleluia, vai transformar muitas almas e muitas obras o Senhor vai fazer através dessa palavra, que é de correção, que é uma palavra dura, que é uma palavra que entrou em fundamentos que às vezes, né, irmãos, alguém até ficou meio, não queria, a verdade é essa, não queria a palavra dessa forma, não queria. Tem, irmãos, o Espírito Santo revela. Irmãos, é interessante, quando o Senhor dá uma palavra, Deus mostra até quem não acredita, Deus mostra, irmãos, quem não aceita, Deus mostra tudo. Quem está na visão, na guia do Espírito Santo, irmãos, é tremendo. E às vezes, irmão, nós vamos numa visita e nós saímos entristecidos por causa disso, por causa do dom. Quando nós pregou, o Senhor já mostra que ele não acreditou. É triste isso, mas nós saímos sabendo. Deus, quando o Senhor Jesus anunciava, o Senhor Jesus sabia no coração daqueles que não aceitavam, dos fariseus. Assim é quem está guiado pelo Espírito Santo, prega uma palavra. Deus mostra. Vocês acham que não? Está pregando e Deus mostra até quem desacreditou. Quem fala, isso aí não é Deus não. Não é Deus? Você vai ver na tua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua história com essa palavra. Depois você vai lembrar. Deus, irmãos, Ele sabe o preço que nós paga. Então nós não vamos brincar de profecia, de pregar a palavra. Nós não brinca. Nós pregamos o que Deus coloca no nosso coração. E até agora Deus está dando força no abrir da boca. Por quê? Porque se fosse de mim mesmo eu já tinha me calado. Mas Deus está dando força e no abrir da boca e está dando franqueza para falar com essa igreja. Porque Deus sabe a necessidade e Deus está fazendo essa salvação. Enquanto tem uns críticos, Deus está salvando. Enquanto tem uns que não acreditam, que não aceitam, Deus está salvando, Deus está transformando. Então não importa. Não importa. Mas você tem que saber disso e você tem que escutar isso que o Senhor está dando de falar. Você tem que saber, aleluia, o que Deus está dando de falar aqui, você tem que escutar isso, você tem que entender. Glória a Jesus. E Deus sabe o porquê que está dando de falar dessa forma. Deus não erra. Deus nunca errou um endereço. Deus nunca manda repreensão onde precisa de consolo. Deus nunca manda benção onde precisa de uma repreensão. Deus não muda. Deus não muda o endereço. Está no endereço certo. Todos nós que aqui estamos precisava dessa palavra. Essa palavra vai transformar muita coisa na vossa vida. Guarda aí no teu coração e caminha por esta palavra. Vai avante. Aleluia. Hoje, o que estava trincado por alguma pancada, aleluia, que você recebeu no teu vaso,
O Senhor está restaurando por esta palavra, presta atenção. Aleluia, o Senhor curou a tua machucadura, aonde estava trincado esse vaso. Aleluia, o Senhor está derramando o azeite agora. Receba o azeite do céu. Aleluia, Jesus. Meu Deus, o azeite está derramando sobre os vasos que aqui estão ainda, aqueles que aceitou a restauração. Aleluia, bem-aventurado quem ficou. Meu Deus, eu não esperava isso. Aleluia, quem ficou aqui ouvindo essa palavra e aceitou bem, receba o azeite celestial sobre o vosso vaso. Aleluia, receba aí, em nome do Senhor Jesus. Seja cheio do azeite de Deus na terra, e por onde você passar, você vai transbordar azeite. E sabe o que você vai ouvir? Alguém vai falar assim: que cheiro de azeite? Presta atenção. Que cheiro de azeite é esse? Você vai lembrar dessa palavra. O azeite que derramou sobre ti, você vai transbordar. Alguém vai sentir o cheiro do azeite. Aleluia! É o azeite celestial. O Senhor confirmando o vaso. O Senhor confirmando os teus passos. Aleluia, vai em nome do Senhor Jesus, o Senhor é contigo. Aleluia, é a palavra, Deus seja louvado. Amém.